Amados, então, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 15. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, do versículo 1 ao 15, texto que começa a narrativa da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, texto em que também vamos ver como que o Espírito Santo sempre direcionou a sua igreja à obra missionária, aquilo que está no coração de Deus, para fazer através de nossas vidas e também em nossas vidas, quando nós estivermos no desempenho da obra que Ele designou para cada um de nós, a missão que nós temos como igreja, a missão que cada um de nós tem como cristão. O texto nos diz assim, irmãos: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. E assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Vigiaram por toda a ilha e viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos. E ali encontraram um judeu chamado Barjesos, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. E o procônsul, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: filho do diabo e inimigo de tudo o que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. E imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com o ensino do Senhor. E de Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. E de Perge prosseguiram até Antioquia da Pisídia, e no sábado entraram na sinagoga e se assentaram. E depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhes mandaram dizer: irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. Amém, queridos? Vamos repetir junto essa última frase? Irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. Uma das coisas que Deus tem colocado no meu coração sempre, irmãos: evangelizar é preciso. E quando nós olhamos para histórias como essa, sabemos que a Bíblia está rica de exemplos através dos quais a gente percebe Deus derramando os desígnios do seu coração para o nosso coração. E aqui em Atos, enquanto igreja constituída, nós já vemos os apóstolos, vemos os primeiros cristãos recebendo de Deus missões específicas. Mesmo diante de perseguição, mesmo diante de uma dispersão, o evangelho ia crescendo. Aliás, é importante a gente saber que quando a igreja foi mais perseguida, foi quando o evangelho mais cresceu. Foi quando Deus derramou de uma forma muito mais poderosa o seu poder. Foi quando as pessoas viram, presenciaram assim milagres, concedendo autoridade àquela palavra que era pregada, ao evangelho que era anunciado.
E é interessante a gente perceber o desejo que as pessoas tinham de ouvir uma palavra de encorajamento, como foi, ouvido da boca dos líderes das sinagogas, ou seja, eram judeus, que quando olharam para aqueles cristãos convertidos, lhes perguntaram: se vocês têm uma palavra de encorajamento, por favor, falem. E o Evangelho, irmãos, na sua síntese, é isso: é encorajamento, é transformação, é salvação de vidas. E nós estamos inseridos dentro desse contexto. O mundo aí fora clama para quem? Para nós como cristãos hoje. Se há uma palavra de encorajamento em nosso coração, que saia pela nossa boca. Se há uma palavra de transformação, de salvação de vidas, que saia da nossa boca, irmãos. Não poderá sair da boca de mais ninguém. Existe uma expectativa, existe um desejo, um anseio ardente pelas vidas que ainda não conhecem a Cristo, por terem algo assim que possa lhes dar uma motivação, um encorajamento para as lutas que enfrentam, irmãos. As lutas são comuns a todos. Não pensem, por exemplo, esta pandemia, todos estão enfrentando, os crentes, os não crentes, cristãos, não cristãos, mas a palavra de encorajamento está na boca dos cristãos. Uma palavra de motivação, uma palavra de transformação tem que estar na boca da igreja do Senhor Jesus. Esta é a primeira lição que a gente percebe aqui neste texto. Agora, que igreja era essa? É lindo a gente perceber. Havia duas Antioquias, Antioquia da Síria e Antioquia da Pisídia. Esta igreja estava em Antioquia da Síria. Foi a primeira igreja cristã instaurado na face da terra. Por quê? Porque foi nesta cidade, em Antioquia da Síria, que os cristãos foram chamados pela primeira vez de cristãos, reconhecidos e denominados cristãos. Havia uma igreja assim que se reunia em Jerusalém, a partir da qual nasceu esta igreja em Antioquia. Mas essa foi a primeira igreja exclusivamente dos cristãos. E foi nesta igreja que o Espírito Santo veio agora de uma forma mais poderosa ainda, os impulsionando a saírem das quatro paredes e pregarem esse evangelho transformador. E esse capítulo 13 que nós começamos a ler, ele nos mostra simplesmente o início de algo maravilhoso que Deus começou a fazer na vida da igreja a partir de dois irmãos e um auxiliar. Barnabé, que já era membro ali conhecido, antigo naquela igreja, quando Paulo chegou, ainda chamado de Saulo, e havia aí um ajudante chamado João, que aqui nós sabemos que é o João Marcos, aquele evangelista que escreveu o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Jesus segundo Marcos. Então eles começaram a fazer esta obra missionária. O texto nos mostra grandes coisas a partir da experiência que aqueles homens viveram. A primeira delas, irmãos, e nós podemos aprender isso aqui de uma forma muito clara, é que existem momentos muito especiais nos quais nós ouvimos de forma nítida a voz do Espírito Santo falando ao nosso coração. E a despeito da necessidade que todos nós temos assim de ouvir uma palavra de consolação quando estamos angustiados, a despeito também da nossa necessidade de ver o Espírito Santo agindo para resolver problemas, nos ajudando, nos dando sabedoria, o momento especial que o texto nos mostra foi um momento enquanto a igreja estava adorando ao Senhor, estava jejuando, e o Espírito Santo falou sobre missões. Certamente que não era o cerne do problema que eles estavam vivendo. Da mesma forma que hoje, o problema que nós vivemos não é missões. O problema que nós vivemos, cada um de nós sabe muito bem, ele reside às vezes no nosso coração, às vezes na nossa casa, na nossa família, às vezes no nosso ambiente de trabalho, às vezes envolve nossas atividades dentro da igreja, mas não é isso que é essencial, e nem sempre será esse o destaque que Deus, através do Espírito Santo, quer dar a nós. Muitas vezes a solução desses problemas vem a partir de um momento em que nós ouvimos uma voz muito especial nos dizendo: separe as pessoas para quem eu tenho uma missão e envie-as para a obra missionária.
Para a igreja o Espírito Santo falou isso. E para nós? Nós temos que ouvir assim: eu quero te separar, ou eu já te separei, mas você precisa me escutar. Irmãos, eu olho para vocês e eu fico olhando assim um potencial enorme. Eu vejo aqui uma riqueza de talentos, uma riqueza de dons. E às vezes eu vejo algumas pessoas querendo saber o que eu preciso fazer. Às vezes eu vejo algumas pessoas até querendo fazer, umas fazendo aquilo que realmente não parece lhes ser, né? Aquilo que o Espírito Santo lhes deu como dom. Então o primeiro passo para nós como crentes é identificarmos qual o dom espiritual que recebemos do Senhor. O segundo passo, irmãos, é ouvirmos esta voz com nitidez. O terceiro passo é obedecermos. Ah, mas eu não estou muito capacitado ainda. Uma coisa eu aprendo na Bíblia e na minha vida prática eu aprendi, irmãos. Deus vai nos capacitando à medida em que a gente vai trabalhando, à medida em que a gente vai obedecendo a sua voz. Obviamente que existe um processo inicial, existe um momento em que você precisa se dedicar a aprender. Agora, eu pergunto aos irmãos, há quanto tempo alguns aqui estão só aprendendo e não estão desenvolvendo o que aprender? É urgente que cada crente, que cada cristão comece a colocar em prática. E é muito simples. O que aqueles judeus, na sinagoga judaica, obviamente, pediram aos cristãos para fazer? Falar. Se há uma mensagem de encorajamento em vossos corações, falem. Falem. E o que nós precisamos fazer hoje, irmãos, começa pelo falar, pelo viver, pelo testemunhar. Interessante que os judeus chamaram os cristãos de irmãos. Irmãos. A fé era a mesma, no mesmo Deus. Por parte dos judeus não havia uma fé no Cristo como Filho de Deus, como Salvador, mas havia uma fé no mesmo Deus e Senhor de suas vidas. E nós precisamos crer, por exemplo, que pessoas que estão conosco, caminhando ao nosso redor, nessa jornada, compartilhando conosco, talvez eles não tenham discernimento de que Jesus é o Filho de Deus, chamado por Deus, recebido, né, a quem recebeu de Deus uma missão para vir salvar vidas, mas eles têm fé em Deus, no Deus Pai, no Deus Criador, e esse é o princípio de todas as coisas. E a pregação dos apóstolos começava no Antigo Testamento, nos profetas falando de Deus, e explicando que todas as profecias apontavam e culminavam no Cristo, como cumprimento de uma promessa de Deus para vir trazer salvação à humanidade que estava completamente separada do Pai. Nós precisamos compreender isso e transmitir. Não existe palavra que encoraje mais as pessoas a enfrentarem suas dificuldades aqui, irmãos, do que a mensagem de que Jesus é uma ponte que nos religa ao Deus Pai e que não se limita tão somente a esta vida aqui na terra, mas aponta para uma vida eterna nos céus. No versículo 2, o texto diz claramente: enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separa-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Esse texto nos mostra pelo menos 3 fundamentos teológicos. O primeiro deles foi que o Espírito Santo falou, se pronunciou. Quando, irmãos? Quando a igreja estava adorando e jejuando. É quando a gente mais ouve o Espírito Santo falar. E aí eu paro e pontuo com os irmãos como que tem sido a vida de cada um aqui no que diz respeito ao jejum, que faz parte da adoração também. Como que está a vida de cada um aqui no que diz respeito à oração, porque jejum sem oração também não faz muito sentido. E eu creio que o texto aqui sintetizou, né? Adoração é o quê? Adoração é louvor, oração, leitura da palavra. Então a oração estava embutida no processo de adoração.
E ele disse, e jejum também. Quando a gente se abstém das coisas físicas, das coisas materiais, se preocupando, se interessando em desenvolver em nós as coisas espirituais. Amém, queridos? O segundo fundamento teológico que a gente vê nesse texto está na segunda parte do versículo 2, quando ele diz, separem-me, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Ou seja, o Espírito Santo, irmãos, ele deu prioridade à obra missionária, de evangelização. Justamente esta foi a última ordem que Jesus deixou com seus discípulos. Quando ele disse, portanto, ide por todo o mundo e fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observarem todas as coisas que eu vos tenho mandado. E aí ele lança uma promessa de encorajamento também e de consolação. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quer sentir a presença de Jesus contigo durante sua dificuldade hoje? Tenha certeza de que você está desempenhando o seu papel missionário. Não precisa necessariamente ser dentro de uma igreja. Não precisa ser necessariamente junto com os irmãos, numa missão como essa que fizemos em Baixa Grande, que temos tantos desafios para fazer. Um missionário, ele começa dentro da sua própria casa, ele começa na sua vizinhança, começa no seu ambiente de trabalho. Se você não sentir o seu chamado missionário e não começar a obedecer, nesses três ambientes que eu falei, sua casa, sua vizinhança, seu ambiente de trabalho, dificilmente você irá ser bem-sucedido numa obra missionária fora do seu país, fora da sua cidade. Muita gente iludida aí com missões, porque sai da cidade, porque tem um quê de heroísmo nisso. Conheço alguns missionários que se sentem heróis. E não se iluda com isso. Assim como muitas pessoas se iludem com o ministério pastoral, porque às vezes é proeminente. Não se iluda com isso. Se não for esse o chamado teu, o Espírito Santo não vai te capacitar e sua vida vai ser muito difícil, muito difícil. Mas se Deus te chamou, Ele vai te ajudar. Então eu tenho certeza, e aqui a Bíblia nos ensina, Deus nos chamou a todos para sermos pelo menos missionários. Independente do lugar, somos missionários. Amém, irmãos? Então esse é o segundo fundamento, a obra missionária tem prioridade. Terceiro fundamento, a obra missionária não pode ser realizada de qualquer maneira. E não se trata aqui simplesmente de fazer, mas se trata de como fazer. É importante, então, irmãos, que cada pessoa passe por um processo de capacitação, um processo mínimo de capacitação. Não posso ensinar aquilo que eu não aprendi, eu não posso dar aquilo que eu não tenho, não posso transmitir uma mensagem de encorajamento se eu sou uma pessoa medrosa, se eu sou uma pessoa covarde. Eu não posso transmitir uma mensagem de amor se eu não sou uma pessoa que me ama ou que ama as pessoas no mínimo. E evangelho é isso. E como que acontece esse processo de capacitação? Abra sua Bíblia na carta aos Efésios, no capítulo 4. Nós temos, dentro da palavra, assim, como exemplo de grande missionário, o apóstolo Paulo. E foi ele quem escreveu sobre isso aos cristãos que estavam na igreja de Éfeso. Efésios 4, versículo 15 e 16. Paulo diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Dele todo o corpo bem ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Amém? Veja aonde você se identifica nesse texto. Pense em você sendo um cristão de Éfeso, ouvindo essa palavra de Deus. Primeiro, Paulo diz, seguindo a verdade em amor. Então, sem amor, irmãos, não dá. O amor é o princípio. Aliás, ele é princípio, ele é meio e ele é fim. Seguindo a verdade em amor, e não há evangelho sem verdade, então é necessário que você seja verdadeiro, autêntico.
cresçamos. E a palavra que nos chama a atenção, salta aos nossos olhos aqui é essa. Como que é o crescimento na vida do cristão? Se não por meio da palavra e da oração. Me lembro na EBD ainda, não é pequeno, mas pequeno sou ainda, criancinha, quando a titia lá falou comigo, né, sobre a vitamina do crente. Vitamina BO, Bíblia e oração. A gente fica com anemia, irmãos, espiritual, se a gente não tomar essa vitamina, se a gente não se alimentar da Bíblia como palavra de Deus e das nossas orações. É assim que a gente cresce. Depois, no versículo 16, ele diz dele, falando de Cristo, todo o corpo, falando da igreja, que somos nós, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Mais uma vez ele fala do amor, crescimento, edificação. Agora, para finalizar, ele fala assim, na medida em que cada parte, ou seja, em que cada pessoa realiza a sua função. Qual é a tua função como membro de um corpo? E você tem realizado, desempenhado o papel como membro desse corpo? Quero dar como exemplo o próprio apóstolo Paulo que escreveu esse texto. Ele se converteu, caminho de Damasco, já começou a ser ali discipulado. Ele passou 3 anos na Arábia, depois voltou para Damasco, com 3 anos aí nessas 2 regiões, antes de começar a desenvolver realmente o seu ministério. E quando ele chega a ser designado pelo Espírito Santo para ser enviado pela igreja na sua primeira viagem missionária, Atos capítulo 13, o texto que nós estamos lendo, já tinham se passado 14 anos se capacitando, se preparando para enfrentar. A gente precisa se capacitar. Muita da capacitação virá com o próprio desempenho das nossas funções. Mas existe o básico, existe aquele fundamento, irmãos. Existe uma coisa que se chama credibilidade, que você, como missionário, precisa alcançar. Ah, mas eu quero dar o meu testemunho de transformação e mostrar o que Deus fez na minha vida. Eu era um travesti e me converti e o Senhor transformou-me. Tem esse testemunho de um travesti, de um ex-travesti chamado Paulinho de Jesus, disponível no YouTube, com mais de 1 milhão de acessos. Coisa linda de os irmãos assistirem. Ah, mas eu fui um ladrão, eu fui um traficante. Ah, eu era um marido que batia na minha esposa, que bebia, bebida alcoólica, me tornava uma pessoa agressiva e o Senhor me transformou. Glória a Deus. Isso aconteceu quando? Ah, foi semana passada, então você ainda não tem credibilidade nenhuma para falar dessa mudança. Estão alcançando? A credibilidade vem na medida em que você demonstra publicamente o que Jesus fez realmente na sua vida. Ou melhor, o que você permitiu que Jesus fizesse na sua vida. Aí a credibilidade, ou seja, quem você era, quem você é, somada à palavra de Deus que tem autoridade, então isso vai exercer o poder transformador do Evangelho na vida de outra pessoa. Amém, irmãos? Então, antes de falar, a gente precisa também zelar pelo nosso testemunho, demonstrar essa transformação. Tem gente que tem uma vida dentro de casa, tem outra vida dentro da igreja. Ficou conhecido aqui na igreja dos irmãos a calçadinha da transformação, o dia que a pastora Luiz pregou sobre isso. E eu confesso que eu fiquei chocado, eu não compreendi aquilo, mas senti até agredido, ela falando da calçada da transformação, as pessoas que vinham, não é, de um jeito completamente torpe, um jeito completamente errado, mas quando pisavam ali na calçada do templo se transformavam e colocavam uma veste santa e um semblante completamente diferente. Mas quando saíam,
voltavam a viver suas vidas tortas, como antes. Mas sabe como que eu fui ver que isso é realmente uma verdade? Depois que muitas pessoas vieram compartilhar comigo que suas vidas estavam assim. O crente não pode ter duas caras, não pode ter duas faces. Porque a obra que o Senhor fez na sua vida, ela te transforma de dentro para fora. Então, a palavra de Deus já é por si só uma autoridade. Mas você, como alguém que vai proclamá-la, também precisa ter autoridade. E por isso que o Espírito Santo concedia aos apóstolos que fizessem muitos milagres, porque eles chegavam numa cidade desconhecidos ali. E a autoridade da palavra vinha pela obra que o próprio Espírito Santo fazia. Mas cada um daqueles apóstolos, discípulos, evangelistas, missionários, eles já tinham dentro de si uma vida diante do altar, diante de Deus, que lhes concedia autoridade. Primeiro ponto aqui então, irmãos, antes de começarmos essa obra que é urgente, cuida cada um da sua vida espiritual, com zelo, com dignidade, buscando essa credibilidade que não só a palavra de Deus traz a nós, mas que o próprio Espírito Santo produz na nossa vida por meio do fruto do Espírito Santo, e não por meio dos dons. Os dons espirituais servem para o exercício dessa obra missionária, mas o fruto do Espírito Santo é que concede autoridade a esta obra missionária. Amém? Então são esses os três fundamentos. A obra missionária não se pode fazer sem um preparo, não se pode fazer de qualquer maneira. E aqui no texto, olha o versículo 3, Atos 13, 3. Ele fala especificamente que depois de jejuar e orar, foi que a igreja impôs as mãos sobre eles e os enviou. Então houve uma confirmação também, debaixo de jejum e oração. Jejum e oração tem que ser antes, mas precisa continuar durante e depois. A imposição de mãos aqui é algo importantíssimo, porque traz um simbolismo de que a igreja está se comprometendo a orar, sustentar em oração. Não tem magia quando a gente impõe as mãos, irmãos. Não tem mistério nenhum nisso. É símbolo do compromisso que você, como crente, que impõe suas mãos sobre a vida de alguém, está assumindo diante dos céus, de ser um intercessor. Em terceiro, a gente vê aqui a atividade de enviar, e enviar significa sustentar. A nossa igreja sustenta mais de 11 obras missionárias através de missionários também. A gente investe financeiramente mais na obra missionária, em missionários lá fora do que aqui dentro. Porque Deus tem determinado assim, desde o início da nossa missão aqui, o nome que nós recebemos primeiro aqui não foi Congregação Batista do Flamboyant, não foi Igreja Batista do Flamboyant, foi Missão Batista do Flamboyant. E esse sentimento de missão precisa continuar, sabe até quando, irmãos? Até Jesus voltar para nos levar. A noiva de Cristo, como diz o Novo Testamento, é uma noiva missionária. É uma noiva que proclama com sua própria vida, não só com palavras, a volta do Senhor Jesus. E proclama com amor. A gente percebe que a obra missionária, ela precisa de capacitação, porque não pode ser feita de qualquer jeito, mas ela precisa ser feita com amor. Você tem identificado isso no seu coração? Esse amor pelas vidas perdidas? Quando você olha alguém, não é? Vamos dar um exemplo aqui bem prático, palpável. Você está numa rua e você vê um mendigo.
Ou você está passando e você vê alguém ali, né, pedindo uma esmola por conta de uma enfermidade. Isso tem sido comum, tem se tornado comum aqui em Campos. Seu sentimento, seu coração se move assim de um sentimento de querer ajudar. E eu já carrego no meu carro, irmãos, um potinho cheio de moeda ali, moeda de 50, de 1, moeda boa, não é 10 centavos, 20 centavos, 25 centavos, não. Justamente porque toda oportunidade não pode ser desperdiçada. O Espírito Santo tocou no seu coração, te sensibilizou pelo outro, ajuda. Ajuda. Porque o pouco, mesmo com pouco que você vai dar, outros também vão dar um pouco. E o pouquinho de cada um vai abençoar aquela pessoa que está ali. Deus colocou ela no seu caminho. Deus colocou aquela pessoa no teu caminho. Não negligencie isso. Que seja uma palavra, que seja uma oferta, mas você também marcou a sua presença na vida dela. Marcou a sua presença na vida dela, como um agente de Cristo ali no seu caminho. Bartimeu, o cego, estava no caminho de quem, irmãos? De Jesus, dos seus discípulos, uma multidão ali acompanhando, pouca gente preocupada com os cegos, com os coxos, paralíticos, enfermos no meio do caminho. Mas Jesus parou para ouvir o clamor daquele cego, alijado de todos os benefícios da sociedade, marginalizado, literalmente à margem do caminho ali. E por ser cego, mendigava. Jesus não negligenciou. Então, da mesma forma que é fácil a gente enxergar a necessidade física das pessoas, o grande apelo do Espírito Santo para a igreja em Antioquia, e eu digo para a nossa igreja hoje também, irmãos, é que a gente se sensibilize com as necessidades espirituais. Cada pessoa que o Espírito Santo coloca no teu caminho, que ainda não se converteu a Cristo, é uma pessoa condenada à vida eterna no inferno. Isso te sensibiliza? Não é diferente dos teus filhos que estão na tua casa, que enquanto não tiverem a certeza da sua fé e salvação em Cristo Jesus, também estão condenados ao inferno. E para Deus não há diferença entre o teu filho que mora na tua casa e o mendigo que não tem um teto, marginalizado, alijado da sociedade. E por isso ele coloca muitas vezes as pessoas no teu caminho. Pare e pense sobre isso. Pare e pense sobre isso. Porque isso precisa te incomodar. Precisa te incomodar. Não é o Espírito Santo que incomoda, não. É a tua consciência. O Espírito Santo muda a tua consciência. E a tua consciência cristã é que te incomoda. Porque se não te incomodar, não existe consciência cristã na tua vida. Não olhe tão somente para as necessidades físicas e materiais. Olhe prioritariamente para as necessidades espirituais. E eu quero dizer para os irmãos, o apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 1, início da sua carta aos Romanos, versículo 16, ele diz: porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação, transformação de todo aquele que crê. Amém? Você se envergonha de quem você ama? Não. Ame o Evangelho, ame a Cristo, ame o Evangelho de Cristo. Ame as pessoas por quem Cristo deu sua vida em amor. E viva o Evangelho verdadeiro e autêntico. Agora eu quero dizer que Deus te abençoa. Ele abençoa quem investe em missões. Ele abençoa quem faz missões. Abra sua Bíblia na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 4. Vamos ver um testemunho de um missionário. Talvez você possa compreender o que um missionário, não é, que está numa outra cidade ou numa outra localidade muito hostil, e normalmente é assim, irmãos, missionário não tem vida boa não, de conforto não.
Dificilmente você vai ver isso. O apóstolo Paulo abre o seu coração escrevendo a uma igreja que estava em Filipos, falando e agradecendo pela atitude missionária daqueles irmãos. Filipenses 4, versículo 15 em diante. Paulo diz assim: como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando eu parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Ninguém tinha dado nada para o apóstolo Paulo continuar sua viagem missionária. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, e não apenas uma vez, mas duas, quando eu tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Então, Paulo está dizendo aqui, irmãos, não são palavras de Paulo, palavras do Espírito Santo através da boca do apóstolo Paulo. As ofertas missionárias são créditos que recebemos nos céus, está aqui. Ele diz, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Esse envio, esse comprometimento, esse sentimento, essa sensibilidade. Porque às vezes você não pode ir, mas você pode ofertar. Missões se faz com os joelhos de quem ora e envia. Faz com as ofertas de quem sustenta e faz com quem vai. Às vezes você não pode ir, mas você pode orar e você pode enviar. Paulo abre o seu coração. Versículo 18, ele continua dizendo, eu recebi tudo, e o que eu tenho é mais que suficiente. Eu estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Olha só, o que a gente envia para os missionários, irmãos, são ofertas para Deus, um sacrifício suave e aceitável a Deus. E aí no versículo 19 vem a promessa. Paulo diz, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ele agradece, ele ensina diante de um agradecimento e ele dá uma promessa da parte do Espírito Santo. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Amém? Lembra que eu falei aqui no início da mensagem? Todos nós temos problemas, cada um tem o seu. E muitas vezes buscamos o Espírito Santo para resolver os nossos problemas. Negligenciamos aquilo que é prioridade de Deus, a obra missionária. Mas a promessa é, se a gente priorizar a obra missionária, o nosso Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Não é uma questão de barganha, não é troca, irmãos. É uma questão de compromisso. Você se envolve com as coisas de Deus e Ele se envolve com as tuas. Amém? Jesus falou isso, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Paulo agora derrama essa promessa de uma outra maneira, com outras palavras, mas é a mesma promessa. Se envolva com a obra de Deus e o mesmo Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Um outro ponto que eu quero tratar com os irmãos, numa perspectiva missionária, a gente vê que o Espírito Santo capacita, ele outorga poder, mas isso para aqueles que se predispõem a servi-lo na sua obra. E agora a gente vê o exemplo de Paulo e Barnabé. Chegando ali, o texto nos mostra que eles já começaram a enfrentar oposição, um tal de Bar-Jesus, cujo nome era Elimas, um mágico. Opressão espiritual, nós vamos ver isso aqui. Por que opressão espiritual? O texto relata que aquele homem era um falso profeta,
fazia magias, revelações, uma espécie de cigano nos dias de hoje, uma espécie de tenda de orientação espiritual no dia de hoje que não orienta ninguém, só amarra as pessoas ali. Esse era o Elimas. Agora, olha para o nome, para o apelido desse sujeito, Bar-Jesus. Jesus, de Yeshua, no hebraico, significa Salvador. Bar era um prefixo que se dava a filho de alguém. Simão Bar-Jonas, Simão, filho de Jonas. Olha o apelido que esse filho do diabo tinha. Filho de Jesus, filho do Salvador. Não era Jesus aqui, era o nome Jesus, tá? Assim como tem Maria e Maria, assim como tem José e José, assim como tem Geraldos e Geraldos, havia Jesus e Jesuses. Aquele era Bar-Jesus, filho de Jesus, filho do Salvador. Mas o seu nome verdadeiro era Elimas, que significava o mágico. E essa era a função dele, enganar as pessoas, a serviço de quem? Do diabo. Foi o primeiro problema que eles encontraram ali. Havia uma pessoa, e era uma pessoa importante, o procônsul naquela cidade, chamado Sérgio Paulo. Esse homem era um homem culto, e queria ouvir esse evangelho transformador. Ele queria conhecer mais a Deus, assim como nós queremos, por isso estamos aqui ouvindo mais e mais essa palavra do Senhor, mas havia alguém colado nele. É isso que o diabo faz, ele bota na sua cola muitas pessoas, em muitas vezes, em muitas ocasiões, e você não percebe às vezes. Qual era a finalidade daquele sujeito, irmãos? Impedir que o evangelho chegasse à mente, ao coração do procônsul daquela cidade. Pare e pense, se na sua trajetória de vida, principalmente no início, você vai identificar pessoas que o diabo colocou para te atrapalhar. Você vai identificar pessoas que Deus, o Espírito Santo, colocou para te abençoar, te trazer o evangelho, para você te levar à igreja, por exemplo, que é o lugar onde a gente ouve mais a palavra. Mas você vai identificar gente que o diabo colocou para te atrapalhar. Talvez você possa identificar até hoje, até os dias de hoje, tá? Com 10 anos de vida cristã, 20, 30, 40 anos de vida cristã, o diabo não desiste de te atrapalhar. Não desiste. Mas aí a gente percebe, na perspectiva missionária, o Espírito Santo nos concede capacitação, mas nos concede dons espirituais, ele nos concede poder. E olha o que a gente pode perceber aqui como sendo manifestação desse poder. Versículo 8. Mas Elimas, o mágico, e este é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: filho do diabo, inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e de maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Analisa esse contexto e as palavras do texto. Como que Paulo e Barnabé souberam lidar com aquela situação? E aí você vai tirar a lição para você hoje aqui. Primeiramente, eles tiveram discernimento espiritual. Isso é dom espiritual. Discernimento espiritual para saber que não se tratava de uma pessoa comum. Não é normal esse sujeito estar aqui atrapalhando dessa forma. Não é normal todas as vezes que a gente quer levar a palavra, algo acontecer. Eu tive um vizinho, que graças a Deus veio aqui algumas vezes, se decidiu por Jesus, mas eu orava pela sua conversão, era vizinho, às vezes eu estava na minha janela, assim, no meu quarto, na janela, eu olhava e lembrava dele, vou convidá-lo para ir na igreja, convidava, ele prometia vir na igreja, líder conheceu, já Geraldo conheceu, ele ia na nossa célula, e dava alguns domingos aconteceu isso, não foram poucos. O culto era às 19h30. Quando chegava às 18 horas, ia chegando visita na casa dele. Aquilo doía meu coração. Falei, Senhor, manda essas visitas embora.
Visita chega na sua casa domingo, como é que você vai dizer, vai embora porque eu tenho culto? Só crente faz isso. Quem não é crente não faz. Ainda não tem compromisso. E às vezes eu preparava a palavra pensando na conversão daquele homem. E ele não vinha para o culto. Saía, a casa cheia de carro na frente. Oração. E aí a gente vai vencendo. Discernimento espiritual. No início do meu ministério aqui, não posso falar muito, nem dizer nomes, mas algumas pessoas o diabo levantou para poder atrapalhar a pregação do Evangelho para outras. Quando eu estiver ministrando sobre batalha espiritual, eu vou falar desse testemunho. Resumindo, irmãos, o crente precisa ter discernimento espiritual para saber quando que a pessoa que está no seu caminho é uma pessoa, ou quando essa pessoa que está no seu caminho é um agente de Satanás para te prejudicar. Prejudicar você, prejudicar a obra de Deus na sua vida, prejudicar a sua missão enquanto cristão. Então eles tiveram discernimento. Agora, não é à toa. Versículo 9 diz que Paulo, cheio do Espírito Santo, então ele tinha discernimento espiritual. Ele olhou firmemente para aquele homem, que era amigo do procônsul, era alguém que tinha influência, tinha certo poder. Mas, irmãos, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, amém? Paulo não se intimidou, Paulo se encorajou naquele momento. Então a gente vê aqui um outro dom que o Espírito Santo nos dá. A Bíblia, o próprio apóstolo Paulo disse depois para o jovem pastor Timóteo: Deus não nos deu espírito de covardia. Então Paulo se enche de coragem, olha nos olhos daquele homem e diz assim: filho do diabo e inimigo de tudo que é justo. Ele olhou para o espírito que estava dentro daquele sujeito, olhou nos olhos e disse: quando é que você vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Você está cheio de toda maldade e de engano. Irmãos, só tem autoridade para falar assim com alguém que está cheio de toda maldade e de engano, ou seja, cheio de demônios, quem está cheio do Espírito Santo. Por isso que o texto mostra claramente aqui as duas frases. Faz o paralelo. Paulo, cheio do Espírito Santo, olha para Elimas, que estava cheio de todo engano e de maldade. Repreendeu. E falou algo que veio como revelação espiritual para ele naquele momento. Terceiro dom espiritual que a gente vê aqui, que é sinônimo de poder também. Ele disse: saiba, versículo 11, saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol por algum tempo. E o texto diz que imediatamente aquele homem deixou de enxergar, ficava tateando, tentando encontrar alguém que pudesse lhe conduzir no caminho. E qual foi o resultado disso, irmãos? Qual foi o resultado disso? Versículo 12. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu. O que é necessário para que uma pessoa se converta e receba a salvação? Fé. Crer em Cristo Jesus. Justamente, crer no Evangelho da salvação, que era a palavra que Paulo e Barnabé estavam ministrando para o procônsul. Se encha do Espírito Santo como Paulo. Deixe o Espírito Santo te capacitar. Busque essa capacitação. Seja obediente e vai fazer a obra de Deus. Sinta a presença de Deus na sua vida, te fortalecendo, te encorajando, te abençoando, com todas as riquezas em glória, em Jesus Cristo. E você vai colher os frutos para o reino que não é seu, é do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe e que essa palavra
tome um lugar muito especial na nossa mente e no nosso coração. Feche seus olhos, por favor, eu quero orar por você. Pai querido, glorificamos o Teu nome, Deus. Tu és o Deus de todas as bênçãos e consolações. Derrama Teu Espírito Santo sobre a Tua igreja, Pai, nos enchendo, Deus, de graça, de amor, nos capacitando, nos dando poder, autoridade, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que cada pessoa que está aqui agora, Deus, se há alguém sentindo um chamado missionário, Pai, em nome de Jesus, confirma, que nossa igreja possa enviar, que cada um, Senhor, possa agora também estar se despertando para a obra missionária que começa dentro do seu lar, com sua família, com seus vizinhos, na sua cidade, no seu ambiente de trabalho. Em nome de Jesus, Senhor, dá-nos esse discernimento espiritual para a Tua voz, mas também para as vozes ocultas do mal, Senhor, nos dando autoridade para repreendê-las. Fortaleça a Tua igreja, Pai. Nos dê coragem e palavras de encorajamento. Nos encha com o Teu amor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém.